A inteligência sofre mais com pessoas estúpidas do que com problemas reais, porque espera simetria, espera resposta onde só existe reação, espera consciência onde só existe impulso. O erro começa na esperança. A pessoa inteligente acredita que explicar resolve, que argumentar ilumina, que paciência transforma. Isso não é empatia, é vaidade disfarçada de razão. Schopenhauer não propõe diálogo, ele propõe distância, porque quando dois níveis de percepção se encontram, não ocorre troca. Ocorre desgaste. A pessoa estúpida não duvida do que pensa. Esse é o privilégio dela. Certeza sem reflexão não cansa. Quem pensa, cansa pelos dois. Cada tentativa de fazer o outro entender é uma transferência de energia sem retorno possível. E o inteligente interpreta isso como falha própria. Talvez eu não expliquei direito. Talvez eu precise ser mais claro. Talvez eu esteja sendo arrogante. Não, você está negociando com um limite estrutural como se fosse uma resistência emocional. O primeiro erro não é falar com quem não entende. É acreditar que ser entendido é necessário. Enquanto você insiste em ser compreendido, você se coloca no mesmo campo onde o ruído vence pelo volume, e não pela coerência. A estupidez tem uma vantagem brutal. Ela não percebe a própria limitação. A inteligência tem uma fraqueza proporcional. Ela percebe todas. Por isso ela recua, reformula, reexplica, reconsidera. E nesse movimento vai se igualando ao ambiente que a reduz. Lidar com pessoas estúpidas não é um problema moral, é um problema de custo. Cada interação baseada na expectativa de lucidez produz uma perda invisível. Você começa a simplificar o próprio pensamento para caber no mundo ao redor. E quando isso vira hábito, não é mais estratégia social, é mutilação cognitiva. A ilusão que sustenta esse desgaste se chama convivência obrigatória. A crença de que maturidade é conseguir lidar com todo mundo. A inteligência aprende cedo que deve ser acessível. Didática, compreensiva. Ela é treinada para traduzir, não para preservar. O ambiente social recompensa quem se torna entendível para quem não quer entender. Reuniões longas, discussões circulares, explicações repetidas, opiniões tratadas como equivalentes. Não é troca, é nivelamento. O mecanismo é invisível porque parece virtude. Você escuta mais, interrompe menos, reformula com calma. Enquanto isso, sua clareza vai sendo diluída para não gerar atrito. A estupidez não precisa vencer um argumento, ela só precisa permanecer. Tempo é a arma dela. Ela insiste até que pensar fique mais cansativo do que concordar. E a inteligência aprende a escolher o silêncio não como estratégia, mas como anestesia. O erro humano aqui não é falar com quem não entende. É acreditar que manter a paz é sinal de superioridade. Schopenhauer observa outra coisa. O conflito entre níveis de consciência não se resolve com harmonia, se resolve com separação. Mas a estrutura social pune quem não participa do teatro coletivo. Então o inteligente permanece, sorri quando não há humor, concorda quando não há lógica, explica o óbvio como se fosse complexo, não para ajudar, para não ser visto como difícil. O custo começa a aparecer quando a pessoa percebe que só é aceita na versão reduzida de si mesma. Ela passa a calcular quanto de lucidez pode mostrar sem gerar isolamento. Isso não é adaptação social, é autocensura intelectual. E quanto mais ela se torna funcional nesse ambiente, menos ela consegue pensar na própria potência máxima. A ilusão era convivência. O mecanismo real era contenção. O primeiro custo estrutural é a lentidão interna. Pensar passa a demorar mais porque você precisa simplificar antes. Toda ideia nasce e imediatamente é podada para caber no mundo. Você não desenvolve raciocínios, você edita raciocínios. Isso cria um atraso invisível entre o que você percebe e o que você consegue sustentar.
A inteligência deixa de ser expansão, vira gerenciamento de danos. O segundo custo não faz barulho. Você perde o impulso de aprofundar, não porque não consegue, mas porque não compensa. Cada nova compreensão significa mais distância das pessoas, mais silêncio em conversas, mais necessidade de traduzir o óbvio. Então o pensamento aprende a parar antes. Não é bloqueio, é economia psíquica. Schopenhauer descreve o isolamento do lúcido não como consequência social, mas como efeito estrutural. Quanto mais você vê, menos você participa. E quanto mais você participa, menos você vê. A maioria escolhe participar, porque a alternativa é carregar sozinho a percepção contínua das coisas. O erro humano aqui é acreditar que isso é equilíbrio, que reduzir a própria mente é maturidade. Não é. É adaptação ao limite alheio. Com o tempo, você se torna rápido em coisas rasas e lento em coisas profundas. Seu vocabulário diminui, sua linha de raciocínio encurta. Sua paciência com complexidade desaparece, não porque você perdeu capacidade, mas porque treinou o cérebro para sobreviver em ruído constante. Esse é o ponto em que a perda deixa de ser social, ela se torna neurológica. Você ainda é inteligente, mas já não pensa como alguém que protege a própria inteligência. Esse cenário não se mantém sozinho, ele beneficia alguém. A pessoa estúpida não precisa entender para ocupar espaço. Ela fala com segurança, decide sem dúvida, opina sem pausa. Isso é interpretado como liderança. Enquanto isso, quem pensa demais parece hesitante. Quem pondera parece fraco. Quem percebe nuances parece confuso. O ambiente premia quem simplifica o mundo, mesmo que esteja errado. Porque simplificação é funcional. Ela acelera reuniões, encerra debates, cria a sensação de ordem. A inteligência, quando insiste em precisão, atrapalha o ritmo. Então aprende a reduzir a própria análise para não ser vista como obstáculo. No cotidiano, isso molda tudo. Você deixa passar comentários imprecisos, não corrige erros óbvios, concorda com decisões mal formuladas, não por submissão, por cálculo de desgaste. A estupidez ganha território não pela força, mas pela ausência de resistência. Schopenhauer não trata isso como injustiça, ele trata como estrutura do mundo. A vontade não quer verdade, ela quer funcionamento, e quem funciona sem pensar é mais adaptável ao coletivo. O erro humano aqui é acreditar que competência será naturalmente reconhecida. Não será. Competência silenciosa é usada, não é respeitada. Você vira o tradutor invisível, o que resolve sem aparecer, o que entende sem falar. E quanto mais eficiente você é nesse papel, mais ele se fixa. Porque o sistema aprende que você compensa a limitação dos outros. Você vira o amortecedor da realidade, absorve ruído, evita conflito, corrige rotas sem crédito. Isso molda seu comportamento diário. Você começa a agir sempre em função do erro alheio, antecipando falhas, simplificando caminhos, reduzindo expectativas. Sua vida mental deixa de girar em torno do que é verdadeiro, passa a girar em torno do que é tolerável. O sofrimento aqui não é um acidente social, é um efeito previsível. Toda vez que você reduz a própria lucidez para manter funcionamento externo, você cria uma divisão interna. Uma parte vê, a outra finge que não viu. No início isso parece maturidade, depois vira exaustão sem causa clara, porque não é a interação que cansa. É o autoapagamento contínuo. Schopenhauer descreve a consciência como algo que não pode voltar atrás. Ver menos depois de ver mais não é descanso, é violência contra si. O ponto de não retorno não acontece quando você entende isso. Acontece quando você percebe que está vivendo em modo reduzido o tempo inteiro. Conversas rasas, decisões previsíveis, ambientes que exigem cada vez menos de você. Você começa a sentir tédio onde antes sentia curiosidade. Não porque o mundo empobreceu, mas porque você se manteve onde a inteligência precisa ficar contida. O erro humano aqui
é tentar resolver isso sendo mais paciente, mais didático, mais tolerante. Isso aprofunda a divisão, porque reforça o papel que está te esvaziando. Você não sofre por lidar com pessoas estúpidas. Você sofre por viver abaixo da própria capacidade para tornar isso possível. E chega um momento em que a mente percebe que não existe recompensa futura, nenhum reconhecimento, nenhuma transformação coletiva, nenhuma harmonia construída, só repetição. Quando essa percepção se fixa, você não consegue mais acreditar no valor dessas interações, mesmo que continue participando. É aqui que a distância deixa de ser escolha. Ela se torna necessidade psicológica, não para ficar sozinho, mas para parar de se abandonar. Quem consegue viver assim por anos não é quem entende o problema, é quem altera a própria estrutura interna. Essa pessoa aprende a separar presença de envolvimento. O corpo está, a mente não. Ela responde o necessário, executa o esperado, entrega o suficiente, sem investir percepção real. Não é frieza, é contenção de energia cognitiva. Schopenhauer chama isso de economia da vontade. Você para de tentar elevar o ambiente, passa a circular por ele com o mínimo de atrito possível. Isso muda o tipo de personalidade que sobrevive. Menos explicação, menos correção, menos necessidade de ser entendido. A inteligência deixa de buscar reconhecimento. Ela busca silêncio, não o silêncio físico. O silêncio de não precisar reagir ao óbvio. Com o tempo, isso produz um tipo específico de vida. Rotinas mais solitárias, menos grupos, menos debates inúteis. Mais tempo em atividades que não exigem tradução constante da realidade. Leitura, trabalho profundo, movimentos repetidos e controláveis. Não é isolamento social, é redução de interferência. O erro humano aqui é olhar para essa vida e chamar de empobrecimento emocional, como se intensidade só existisse na interação constante. Mas o que desapareceu não foi a capacidade de se relacionar, foi a disposição de pagar o custo da superficialidade. Os anos passam e essa escolha cria um efeito acumulativo. Você se torna extremamente funcional no que depende só de você e progressivamente ausente do que depende de validação coletiva. Carreira tradicional perde sentido. Ambientes hierárquicos cansam rápido. Dinâmicas de grupo parecem lentas demais. Não é incapacidade de adaptação, é percepção de desperdício. A vida que surge disso é mais estreita socialmente e mais densa internamente. Quem não entende chama de afastamento, mas o que aconteceu foi a inteligência parar de se oferecer como ferramenta de compensação do mundo. É nesse ponto que a maioria tenta corrigir, volta a se expor, aceita novos grupos, força convivências, acredita que o problema foi ter se afastado demais. Então decide equilibrar, falar mais, participar mais, ser mais acessível. O erro não está na tentativa, está no método. Porque a correção comum parte da culpa. A ideia de que se isolar foi arrogância, foi fuga, foi falha emocional. Então a inteligência retorna disposta a se adaptar melhor, mais diplomática, mais leve, mais flexível. Mas isso reabre o mesmo mecanismo. Ela volta a explicar o óbvio, volta a ouvir sem troca, volta a simplificar o que pensa, só que agora com uma consciência maior do custo. Antes havia ilusão, agora há lucidez. E lucidez dentro do erro cansa mais rápido. Schopenhauer é direto sobre a impossibilidade de ajuste aqui. Você não resolve um desnível estrutural com habilidade social. Você apenas o torna mais confortável. O preço disso é que a mente passa a associar convivência com perda inevitável, mesmo quando não há estupidez explícita. Qualquer sinal de superficialidade já aciona o cálculo interno de desgaste. Você se torna hipersensível ao ruído, interrompe interações antes, evita explicações longas, recua de discussões rapidamente. Não por impaciência, por memória. O erro humano nessa fase é tentar encontrar o ambiente perfeito, o grupo certo, as pessoas certas, o espaço onde finalmente haverá simetria.
Isso prolonga o problema, porque mantém viva a expectativa de equivalência, e a expectativa é o que te prende ao jogo. A correção real não melhora a convivência. Ela elimina a necessidade de que ela seja profunda. Mas quase ninguém aceita isso sem sentir que está desistindo do humano. A perda mais invisível não é social. É temporal. Anos gastos traduzindo pensamentos, suavizando percepções, esperando que alguém acompanhe. Tempo não volta em forma de lucidez. Ele volta em forma de padrão. Você se acostuma a interromper raciocínios, a não terminar ideias, a guardar conclusões. Isso se torna automático mesmo quando está sozinho. A mente aprende a não ir até o fim. Esse é o preço acumulado. Projetos abandonados porque ninguém entenderia. Interesses reduzidos ao que pode ser compartilhado. Escolhas profissionais baseadas na tolerância ao ambiente e não na potência da própria inteligência. Schopenhauer vê nisso uma forma silenciosa de destino. Não porque alguém te impediu, mas porque você se ajustou por tempo suficiente para que isso virasse identidade. O erro humano aqui é medir a perda apenas pelas relações, pelas conversas vazias, pelos ambientes limitantes. Mas a perda real está no que você deixou de desenvolver enquanto se adaptava. Livros não lidos até o fim. Ideias não testadas, caminhos não explorados, não por falta de capacidade, por falta de um espaço onde a inteligência pudesse existir inteira. Com o passar dos anos, isso cria uma sensação específica, a de ter vivido abaixo do próprio alcance sem que ninguém tenha pedido isso diretamente. Não houve proibição, houve acomodação, e a acomodação prolongada tem efeito cumulativo. Você se torna eficiente em sobreviver ao raso, e inexperiente em sustentar profundidade contínua. Quando finalmente surge um ambiente onde seria possível ir além, a mente já perdeu o hábito. Ela volta, mas com esforço, porque durante anos pensar plenamente foi tratado como desperdício. Depois de tempo suficiente, isso deixa de ser escolha diária, vira forma de vida. Você não calcula mais quanto pode mostrar do próprio pensamento. Você já mostra pouco, não por estratégia, por estrutura consolidada. A inteligência aprende a operar em modo reduzido mesmo quando não precisa. Esse é o ponto em que o destino pessoal se fixa. As oportunidades que exigiam intensidade real foram recusadas. As relações que suportariam profundidade não foram reconhecidas. Os caminhos solitários foram adiados até desaparecerem. Não houve um grande erro. Houve pequenas concessões contínuas. Schopenhauer não chama isso de fracasso. Ele chama de conformação à vontade do mundo. Você se tornou funcional demais para romper, adaptado demais para mudar de eixo. E o que não foi desenvolvido não pode mais ser recuperado integralmente. Não por incapacidade, mas porque desenvolvimento exige tempo contínuo em estado de lucidez plena. Tempo que foi fragmentado em convivências que pediam menos de você. Aqui aparece a consequência mais dura. Sua identidade começa a ser confundida com a versão reduzida que você sustentou por anos. As pessoas te conhecem assim. As oportunidades te encontram assim. Você se enxerga assim. Quando tenta sair desse molde, parece artificial, como se estivesse exagerando. Não é exagero, é diferença de escala. Mas o mundo ao redor já estabilizou a expectativa sobre você, e você mesmo aprendeu a não contrariá-la. O erro humano nesse estágio é acreditar que ainda existe tempo psicológico ilimitado, que basta decidir e tudo volta. Não volta. A mente precisa de continuidade para sustentar profundidade. E continuidade exige uma ruptura que agora custa muito mais. Porque não envolve só mudar de ambiente. Envolve abandonar a versão de si mesmo que foi socialmente aceita. E essa versão já tem raízes demais para ser removida sem perda. A lucidez tardia não chega como choque, chega como comparação. Você vê alguém vivendo na própria capacidade sem pedir permissão para existir assim, sem traduzir tudo, sem suavizar percepção, sem transformar clareza em acessibilidade.
e entende que o cansaço que carregou por anos não era maturidade. Era adaptação prolongada ao limite alheio. Aqui, a verdade aparece sem utilidade prática. Você percebe que poderia ter se afastado antes, falado menos, explicado menos, aceitado não ser compreendido, e nada essencial teria sido perdido. A convivência que exigia redução não se tornou profunda com o tempo. Ela só se tornou hábito. Schopenhauer nunca prometeu equilíbrio. Ele descreveu incompatibilidade. Níveis diferentes de consciência não formam simetria, formam distância. A tentativa de transformar isso em harmonia consumiu sua energia mais rara, a tensão contínua. Agora a atenção é seletiva, mas o tempo em que ela era abundante foi gasto mantendo pontes que levavam sempre ao mesmo lugar. A verdade final não consola. Você não foi ferido pelas pessoas estúpidas. Você foi moldado pela necessidade de tornar a estupidez habitável. E tudo que foi moldado por anos permanece mesmo depois que você entende. A lucidez chega, mas encontra uma vida já organizada em torno de um funcionamento menor. Não há tragédia, não há redenção. Há apenas uma constatação seca. Inteligência não protegida não desaparece. Ela é utilizada contra quem a possui. E quando você finalmente decide não oferecer mais, o mundo não reage. Porque ele nunca pediu, foi você que insistiu em caber. Se esse pensamento te encontrou no meio do caminho, não foi por acaso. Existe um custo em ver, e outro maior em continuar fingindo que não viu. Se você ainda está aqui, é porque já percebeu que não dá mais para voltar ao modo automático. Então deixa o like, não para apoiar o canal, mas como um sinal silencioso de que esse tipo de lucidez precisa continuar existindo. Se inscreve porque os próximos vídeos não vão te motivar, vão continuar revelando o que normalmente é evitado. E o vídeo que está aparecendo na tela agora não é continuação, é aprofundamento. Ele toca exatamente no ponto onde esse começou a incomodar. Assiste enquanto essa clareza ainda está ativa. Depois o mundo tenta preencher sua mente de novo.